Fala, seus parceiros da TI! Eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. E no vídeo de hoje vamos apresentar para vocês como evoluir o seu chat, como evoluir o seu código com o ChatGPT. Perdão, assim, como evoluir o ChatGPT com o seu código. Você vai fazer o código aí para o OpenAPI. Bom, fica aí o erro. Mas então, pessoal, o nosso amigo Donha vai apresentar para vocês hoje. Mas antes de tudo, pera, igual diria João Kleber. Para tudo aí! Vou pedir para vocês, inscreva-se aí, pessoal, para ajudar a gente. Se você é pasteleiro de primeira viagem, pode assistir o vídeo inteiro e aí você tira suas próprias conclusões. Se não, já inscreve e já tem acompanhado nossos vídeos. Por favor, ajuda a gente aqui com essa meta. O segundo é comentar, se você quiser comentar qualquer coisa, tanto relacionada ao vídeo como ideias ou coisas que você gostaria que a gente abordasse. Óbvio, nem tudo dá para a gente abordar, mas a gente tem feito o possível para atender todo mundo. Terceira coisa é compartilhar com um amiguinho ou pasteleiro se esse conteúdo você achar que é interessante e tudo isso. E pedir o seu like se você não deixou ainda, ou se quiser pode assistir o vídeo completo e ajuda a gente com essa questão também. Bom, já passei meu momento merchan aqui, Milton Neves, e agora passo a palavra para o Donha. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Vamos cair agora para o ChatGPT. Para quem não conhece, esse aqui é a cara do ChatGPT. A gente tem diversas ferramentas. Ele tem uma barrinha lateral, mas eu deixei oculto para vocês enxergarem melhor. E quem não conhece o link, a gente vai deixar o link na descrição. Vocês podem se inscrever, usar o usuário de vocês. Tem a versão gratuita, tem a versão paga. A diferença é que a versão gratuita tem algumas limitações, mas dá para se usar igual. Então, assim, muitas das coisas que você consegue fazer na gratuita, esse é o problema. Só algumas coisas mais avançadas, ou gerar alguma imagem, mais outros chats que eles abriram. E aí você pode usar. Código muito grande, coisa assim, você tenta quebrar se for possível, tal, senão vai bater limite. Bom, e se você vive em Nárnia e não conhece ainda o ChatGPT é uma inteligência artificial que você consegue fazer pedidos de coisas e ele te ajuda. Então, bom, nada contra quem vive em Nárnia ou não, mas só compartilhando para quem não conhece ainda essa ferramenta. Assim como o ChatGPT tem surgido outras também para outras coisas, mas o ChatGPT é o hype do momento, vamos dizer assim, na questão de inteligência artificial e um dos pioneiros nesse sentido hoje. Então, é isso. A gente vai mostrar para vocês justamente como você consegue otimizar seu tempo, vamos dizer assim, em algumas coisas talvez básicas, utilizando o ChatGPT. Perdão, agora volta a palavra para você, Dani. Tranquilo, pessoal. Tudo que o Misha disse realmente é muito importante, faz muito parte, mas a gente tem que saber usar ele para auxiliar. Você tem que lembrar que o ChatGPT está uma ferramenta para te auxiliar. Ele não vai te gerar 100% tudo que você precisa e nem sempre vai ficar perfeito. Mas ele vai te auxiliar em muitas coisas. Por exemplo, você pode pedir para ele criar um método específico, criar uma classe, ou até fazer a classe de prova para você. Você fazer uma classe de teste. Então, você tem que cobrir uma certa quantidade de linhas, você está com alguma dificuldade, ou você quer ganhar tempo. Você fala, putz, fiz toda a classe bonitinho, mas, putz, vai dar maior trabalho fazer essa classe de teste. Você pode copiar a classe e jogar para ele. E ele vai gerar para você. Só que você tem que lembrar que ele tem um limite de caracteres. Então, toma cuidado com isso, pessoal. Às vezes ele vai te gerar parcialmente, às vezes vai te cortar, às vezes ele tem preguiça. Às vezes isso não te gera tão perfeito a questão, então é bom que você tenha um conhecimento prévio antes de pedir as coisas. Por exemplo, no vídeo anterior a gente tinha pedido ajuda para construir o método e as coisas, e acabou que ele mandou um dos métodos com coisas que não funcionam em Salesforce. Então, bom, fica a dica, não vá achando, não, agora eu vou ficar só na aguinha de coco na praia pedindo pro ChatGPT aí fazer minhas coisas, que não é bem assim, pessoal. Ainda é necessário
Pensa que é o Juninho, que às vezes você tem que pegar na mão e dar uma corrigida. Bom, é isso. Vamos para a prática agora. Começando a prática. A prática, vamos fazer um exemplo clássico de uma calculadora. Vamos pedir para o nosso chat, aqui, amigão GPT, gerar uma calculadora. Mas lembra que o chat GPT ele é um gerador de AI. Então, você vai ter que dar algumas informações certas. Se você quiser, você pode pedir para ele gerar um prompt para você. O que é um prompt? É um comando que você dá para ele, que ele mesmo te ajuda a montar para quando você passar para ele saber as coisas mais assertivamente. Então, vamos dizer assim. Eu quero uma classe Apex de calculadora. Uma classe Apex, sempre melhor se colocar assim, Salesforce. Com todos os métodos básicos. Então ele vai começar a processar, ele vai ver se fez sentido o que você pediu. Ele pode ser que gere de cara, ou pode ser que ele peça mais informações para você. Ele vai te dar sempre um textinho agora, antes era mais direto, agora ele tem muito blá 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 no meio do caminho, mas ele começa a gerar. A gente vê o nome da classe, vê o método, vê o somar, subtração, blá blá blá, divisão, e tem todo o básico, lindo e maravilhoso. Temos aqui uma classezinha básica que se eu pegar e copiar e colocar no Salesforce, vai funcionar. E aí ele mostra aqui até um exemplo de como utilizar essa classe. Então ele fala assim, como você vê o resultado, como você acompanha. Então assim, ele é bem completinho. Mas você pode pedir para ele ir melhorando as coisas ao mesmo caminho. Não é só pedir um método, não é só um método que você fala. Putz, tem uma classe lá no meu projeto que eu estou usando, mas eu preciso fazer todo o comentário dela e é super chato fazer o comentário. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui, copiar o código e pedir para ele comentar. Ou então, quando você gerou já aqui nele, você fala assim, eu quero todo o código comentado no padrão Javadoc. E ele vai regerar para você de novo agora com todo o código comentado. E aí você pode pedir para ele regerar um método específico. Você fala, não, quero um método de soma com overload para quando eu quiser fazer alguma coisa diferente. Se eu passar o parâmetro X, ele vai somar, mas vai fazer alguma outra coisa. Que receba uma lista, por exemplo. Aí no exemplo ele está falando só de receber dois valores, mas você poderia receber uma lista e fazer essa soma dinamicamente. Lista. Ou um map, depende do que você quer fazer. Então tem várias formas que você pode trabalhar e melhorar com ele. Então se eu der um código para ele, já botou no padrão Javadoc, melhorou um pouco. Mas você pode pedir mais. Você pode pedir para ele traduzir o código para inglês, se você trabalha em projetos dos Estados Unidos, ou que fala inglês, pedir traduzir para o espanhol. Você pode pedir para ele fazer, por exemplo, a classe de teste. Você fez o código Salesforce, você tem que fazer a classe de teste. Gere a classe de teste desse código. Todo código em Salesforce necessita classe de teste. Então, ele vai te explicar que você precisa do @teste, você precisa de algumas coisas. Ele vai te gerar um método. Geralmente, se a cobertura dele está por volta de 100% ou ao redor disso. Porém, algumas vezes, quando você vai executar, ele vai bater algum erro, não está 100% perfeito. Então, pega, copia, cola, testa, verifica se está cobrindo, verifica se é o que eu espero. Às vezes, você dá uma classe para ele, ele gera uns dados de teste, mas você sabe que no seu código você tem que trocar de um momento exato daquela variável para aquele outro valor, para ele passar no seu outro trecho de código. Então, você tem que ter todo esse raciocínio que você usa hoje, mas você tem que instruir ele. Pensa que ele é o seu estagiário, o cara que você vai mandar nele e ele vai fazer tudo que você pedir. Só que se você não pedir direito, ele não vai fazer direito. Ele é um estagiário. Não, e mesmo pedindo direito, às vezes ele não faz direito. Faz direito. Porque é o Juninho, velho. Tem que pegar na mão, às vezes, sabe que vai ter umas orelhadas, mas... Para você que é Juninho estagiário, é normal cometer erros, pessoal. Vocês estão aprendendo, é um progresso. O ChatGPT é uma criança, você está ensinando. Tudo que você pede, ele vai entender,
Só que ele vai entender da forma dele. Se ele pedir errado, você vai ter que ir explicando até você chegar onde você quer. Uhum. É sempre um progresso. Esse é o detalhe da IA. A IA ela sempre vai aprender e tentar melhorar. Mas você tem que instruir ela primeiro, que é o caso do treinamento de IA. Vocês podem ver aqui que gera toda a classe no padrão certinho. Mas qual que seria o certo? O certo, se você tem um objeto de account que está inserindo uma coisa, é usar um @setup_test, que aí ele gera, na verdade, os dados de teste para ser usado em todos os métodos. Às vezes ele coloca tudo dentro do método, que são boas práticas. Pelo menos o System Assert ele já coloca como boa prática. Que nem aqui, ele gerou, mas ele não fez o código. Então, pede novamente para ele colocar o comentário de novo. Gerar classe de teste com comentário no padrão Javadoc. Às vezes, o que ele pode fazer? Ele pode simplesmente gerar os comentários lá que é que você colhe na classe. Ele dá uma de preguiçoso. Você vai lá e manda para ele. Não, gera a classe inteira de novo agora no padrão. Às vezes ele dá essa. Sim. Mas esse é um pequeno exemplo que tem que você consegue dar para ele. Olhando nossa classe, ó, ela cresceu pra caramba, tem bastante comentário, tá legalzinho, tá melhor. Agora vamos para um negócio mais hardcore. Vamos vir aqui, gerar um novo chat, fecha aqui. Fazer o seguinte, vamos botar ele para sofrer um pouquinho. Às vezes você dá o dado de um JSON para ele e aí ele vai te gerar o código. Vamos pegar esse exemplo aqui. Vou entrar no gere uma classe que faça a integração no Salesforce com esse serviço REST-JSON, onde a URL é essa e o retorno, então, e o retorno é isso. E vamos deixar ele gerar tudo. Então, assim, ele vai te dar todo o start que você precisa para ter o básico para funcionar. Inclusive, a classe de teste também para isso, que a classe de teste para integração, ela tem um mock, que é uma outra classe específica, que ela simula uma integração. Então, você precisa gerar tudo isso. Mas aqui ele já está gerando toda a classe, com toda a explicação, onde vai ficar o endpoint, como ele faz a requisição, que é esse caso do HTTP aqui. Então, assim, ele consegue te adiantar muita coisa. Pede para gerar uma trigger, ele gera. Pede para gerar uma fórmula para você usar num campo específico, ele gera. Então, assim, ele tem muita coisa para te auxiliar. Mas você tem que saber o que você quer e pedir da forma correta. Basicamente é isso. E além disso, ele te dá outros toques. Às vezes você pega o código, copia, cola, fala, beleza, o código está certo, salvou, mas não está executando. É porque você não leu isso aqui, ó. Presta atenção nos detalhes, pessoal, não ignora. O que ele está falando aqui? Que para fazer uma requisição, você tem que autorizar no Remote Site Settings. Se você não autorizar essa URL, o seu Salesforce não vai conectar. Ele vai te voltar o erro que fala, não, a URL não está autorizada lá em tal lugar, então eu não vou fazer conexão. E, na verdade, o código está certo. E você pode estar brigando falando que o código está errado. Mas, na verdade, não está. Então, presta atenção nos detalhes que ele tirar no meio do caminho. Não ignore os textos. Isso é importante, todas as instruções que ele te passa. No mais, essa é uma visão geral. Não sei se vocês querem mais algum detalhe, mais alguma coisa. Deixa aqui nos comentários. Eu queria que o ChatGPT me auxiliasse de tal forma. Gostaria de ver um exemplo de como que eu faço isso no ChatGPT. Deixa aqui que a gente já faz um vídeo específico, botando todos esses detalhes e colocando o que vocês precisam, ou algo que você gostaria muito de ter. Não só para código, o ChatGPT pode ser usado para diversas coisas. Às vezes fala, putz, eu quero mandar você quer fazer uma documentação, alguma coisa, ou corrigir a gramática. Fala, putz, bota isso aqui de uma forma mais simples. Então, ele vai ser sua ferramenta para N coisas. Basta saber como pedir para ele. O resto ele faz. E te auxiliando, claro. Tem coisas que vai ficar muito grande a classe. Então, vai ficar muito grande a classe. Então, você, às vezes, tem que pedir para ele parcialmente. Você fala, me dá um código que faz uma coisa. Gera um método que faz isso. Beleza. Agora, eu quero um outro método que vai fazer isso. O que acontece? Fala assim, eu quero um método que faz a query
de todos os casos por um valor específico, por uma data específica, beleza. Ele monta a query para você e vai pedir para você informar a data. Só que a data no padrão Salesforce, ela tem um padrão específico. Que ela coloca ano, mês, dia separado por traço, tem um T de time, mais um hora, minuto e segundo, mais os milésimos que é separado por um Z. E o GMT tem vários problemas Detalhes. aí de conversão que você sempre tem problema. Que, bom, o T geralmente nem está no Salesforce, o Salesforce não usa, geralmente os serviços externos que usam essa questão do T e muitas vezes também a questão da hora do local, né? Vamos dizer assim. Faz tempo que tô longe do Brasil, eu esqueço as palavras, desculpa, pessoal. Mas é isso, então tem vários detalhes aí que você pode sempre pedir auxílio, ajuda com o Salesforce, E às vezes você pode trabalhar com ele por exemplos. Então você fala, eu tenho uma data nesse formato aqui, ó, ano, traço, mês e traço dia, que é o padrão americano, ou não, você fala, tem uma data no formato brasileiro, dia, traço, mês, traço, ano, e agora faz um método que converte essa data que vem em string, sempre passa para ele a instrução certinha, ela vem como string e preciso que volte um outro string no formato de Salesforce para ser usado em query, então ele vai gerar tudo isso para você. Então, passa a instrução, quanto mais detalhado, melhor. No mais, eu acho que é isso, assim. Se vocês quiserem algum exemplo específico, alguma coisa mais complexa, deixe nos comentários, a gente vai analisar, vai ver se faz um vídeo ou se só explica para vocês. Vamos tentar ajudar vocês da melhor forma possível. E só adicionar um ponto também, se você não sabe muito como perguntar, você pode também pedir para ele, tipo, pode me passar o melhor formato do prompt ou alguma coisa assim, ele te ajuda também. Às vezes você fala, ó, gera um prompt relacionado a isso que eu vou te dizer agora, um prompt otimizado ou esse tipo de coisa. Ele sempre vai te ajudar também para ele mesmo conseguir ter melhores informações e conseguir gerar com mais propriedade, vamos dizer assim, o que você pediu. Então também fica essa dica. Muito obrigado a todos que assistiram até esse momento. De novo, se não se inscreveu, inscreve aí. Deixa seu like, comenta se você quiser adicionar outros pontos ou outras curiosidades ou whatever, o que você quiser. Compartilha com um amigo se você acha que esse vídeo é válido, que é importante para o teu coleguinha pasteleiro e esse tipo de coisa. E nos vemos na próxima terça, pessoal. Falou.